livro, que suponho que é esse que você leu, que você falou que lê há 20 anos, né? É o Por que não ensinar gramática na escola. Na Né? escola. Mas eu queria primeiro fazer um rápido comentário dirigido especialmente aos argentinos no dia de hoje, porque eu soube há pouco tempo do falecimento do Maradona, que, enfim, é absolutamente lamentável. Né? Uma figura mundial, controversa, evidentemente, como todas as grandes figuras, mas acho lamentável que ele tenha morrido tão jovem e talvez de causas um pouco estranhas. Né? Saudações de um brasileiro ao grande jogador de futebol argentino. Né? Então, eu acho que eu queria comentar um pouco como eu cheguei a esse livro, Por que não ensinar gramática na escola? Eu vou comentar um pouquinho do que está nele, porque isso explicita, digamos, uma posição em relação à questão do padrão. O que eu não sei dizer exatamente é o que isso significa quando se trata de português como segunda língua. Né? Se os objetivos são muito semelhantes, se são próximos, se por analogia aquilo que eu digo pode servir como uma reflexão aceitável, ou se trata de outra coisa. Né? Não tenho nenhuma pretensão de que aquilo que eu vou dizer tenha, digamos assim, utilidade imediata para vocês, né? Mas eu também acredito muito que as coisas inúteis são importantes, né? Então, vou gastar aqui uma hora e pouca, de uma conversa que eu espero que seja interessante, né? Então, quando eu comecei a estudar linguística, há muito tempo, há mais de 40 anos, a primeira coisa que me chamou a atenção, digamos, como uma questão social, cultural, era a questão da variação linguística, que se refletia na escola, especialmente na região em que eu nasci, né, e outras regiões em que eu morei, porque eu nasci numa região de ascendência italiana, de imigrantes italianos. E, evidentemente, o dialeto italiano misturado com o português que se falava naquela região interferia muito nas aulas de português. Né? Digamos assim, para falar em termos leigos, dificultava o domínio de um padrão português falado e também da escrita. Né? Então, as questões sociolinguísticas me chamaram a atenção muito cedo. E eu dei alguns cursos na época, eu era ligado a uma instituição de ensino no Rio Grande do Sul, e dei vários cursos na época, digamos, levando ideias da sociolinguística para os professores. Fundamentalmente, a tese de que as pessoas não falam errado. Né? Ou seja, não há erro para um linguista, há diversidade linguística. O que às vezes é confundido com uma tese que os linguistas não adotam, de que os linguistas não se interessam pelo padrão, que eles aceitam qualquer variedade também na escola, o que não é verdade. Todos os linguistas que eu conheço são adeptos de que a escola ensine a língua padrão, aquilo que socialmente se chama de correto, de certo, e só que discordam, digamos assim, dos meios pelos quais a escola deve chegar a esse objetivo depois de alguns anos que os alunos passam nela, né? Especialmente se os alunos são ou bilíngues, né, como era o meu caso, ou se moram em regiões pobres das cidades, da periferia, ou se moram no interior, longe dos grandes centros, lugares em que, no Brasil, pelo menos muito marcadamente, não se fala o português padrão, né? Um poeta brasileiro descreveu, né, que o português são dois, um é o da escola e outro é o da vida. Né? Mas o Brasil é uma sociedade dividida, né, muito dividida, herança provavelmente da escravidão, muito marcadamente, e uma das grandes marcas dessa divisão é o português popular. Né? Mesmo quando esse português popular começa a entrar na sociedade brasileira, na classe média, digamos, né? Em algumas regiões, pelo fato de que pessoas do interior vão para a cidade ou ascendem socialmente pela via da escola ou da universidade,
ou de profissões liberais, ou qualquer coisa desse tipo. Você continua percebendo traços desse português popular na fala desses profissionais. E, atualmente, há muitas marcas desse português popular na fala dos professores de português também. Porque os professores de português são frequentemente oriundos de classes populares, e não de classes sociais mais ricas, ou etc., que tipicamente enviam seus filhos para outras profissões, né? Então, no Brasil, a discussão sobre o que a escola vai ensinar é uma questão crucial, né? Se ela aceita que entre em formas mais populares, né, um pouco marcadas, ou se ela não aceita, né? Qualquer tentativa de inovação é dificultada, digamos assim, pela intervenção da mídia, né, que é muito conservadora e muito poderosa, né? Então, dando esses cursos no interior ou para professores, eu desenvolvi um conjunto de princípios que eu dizia que eram extraídos da linguística, mas nenhum diretamente da linguística, né? Por exemplo, uma tese que eu defendo nesse livrinho, né, é que todos aqueles que falam, portanto, os alunos, sabem falar. Uma tese que é para objetar, para se opor a uma tese corrente segundo a qual os alunos não sabem falar, os alunos não sabem português, ou falam de qualquer jeito, ou falam tudo errado, né? Então, uma tentativa que eu, enfim, fiz, e no Brasil muita gente faz, durante muito tempo, é de tentar convencer as autoridades, ou a sociedade, as pessoas cultas, mas também os professores, de que os alunos chegam à escola dominando uma língua, uma variedade linguística, que não é aquele que a escola deseja, né? Mas esse é o material com o qual a escola tem que trabalhar, né? E fiz também, como muitas outras pessoas fazem, uma tentativa de fazer com que o olhar dos professores se volte para a realidade linguística dos alunos e não destaque apenas aquelas passagens, ou aquelas palavras, ou aquelas grafias, ou aquelas pronúncias que são consideradas não corretas, né? Se você lê um texto de aluno que parece muito ruim, no qual você pode encontrar uma quantidade relativamente grande de erros, mas se você olha com cuidado, você vai encontrar também uma quantidade muito grande de acertos, né? O que sugere também uma metodologia de ensino. Enfatizar na escola aquilo que os alunos não sabem do padrão, e não aquilo que é igual ou aquilo que eles já sabem, né? Então, nesse livrinho, eu apresentei 10 teses, que são, nenhuma delas é aplicação de uma teoria linguística específica, mas digamos assim, um conhecimento comum, aquilo que é senso comum entre os linguistas. Assim como a gente poderia falar, por exemplo, de um senso comum entre os físicos, né? Digamos de que a Terra é redonda, de que existe gravitação, de que, enfim, fenômenos, né, que uma ponte pode cair se ela não tiver sustentação adequada, né? Senso comum dos físicos. Há uma espécie que não é o senso comum das pessoas comuns, por exemplo, os que podem achar que a Terra é plana, né? Ou que o homem não foi à Lua, que inventou isso, fez filmagens num deserto e assim por diante, né? Então, um certo senso comum entre os linguistas, eu tentei veicular nesse livrinho, né? Coisas que você pode aprender lendo, digamos, verbetes de enciclopédia sobre a diversidade linguística. O que é um dialeto, qual é a diferença entre as línguas. Ou então, se você estuda um pouco de inglês na escola, ser capaz de comparar o português com o inglês e perceber que certas marcas do português popular, por exemplo, que há poucas flexões verbais, menos flexões verbais do que aquelas 6 da gramática, lembram muito a pouca flexão verbal que existe no inglês, né? Que, portanto, não deveria ser considerado um déficit ou cognitivo ou linguístico da população rural, mais pobre, etc, etc. Enfim, esse livrinho é uma tentativa de disseminar entre professores ou estudantes de letras os fundamentos de um comportamento linguístico, que deveria ter como efeito um comportamento pedagógico. Na escola,
Se você sabe esse tipo de coisa, essas verdades básicas sobre as línguas, você será um professor diferente. Você ouvirá os seus alunos que não falam o português padrão e que escrevem, que deixam nos seus textos escritos marcas dessa oralidade que não é padrão. Você deve ser capaz de olhar para isso com o olhar de um cientista, o olhar de alguém que estudou linguística, e não com o olhar preconceituoso de quem diz eles não sabem falar, eles não sabem nada. Acrescente-se a isso uma percepção já antiga do Labov, né, de que o jovem, adolescente na escola, às vezes fica um pouco perplexo com as aulas que os professores lhe dão, com os erros que eles corrigem, porque eventualmente os professores cometem os mesmos erros, né? Isso falam do mesmo jeito que os alunos, só que não se dão conta de que falam assim, né? Eu percebi isso, por exemplo, muito claramente em jornais da principal emissora de televisão do Brasil, que é a Rede Globo, né? Que quando, no jornal, quando entrevista, digamos, um menino pobre, né, nos morros das favelas, e os meninos falam o português típico daquela região, dizem, por exemplo, a gente pegou, em vez de nós pegamos, né, a gente pegou, a Rede Globo transcreve essa fala no pé da tela, né, na tela, e coloca a gente pegou, se pegou entre aspas, para mostrar que é um erro, que é o erro daquele menino analfabeto ou pouco letrado. Mas quando o próprio locutor da Rede Globo deixa de ler a notícia e conversa com alguém, ele fala do mesmo jeito. Ele fala exatamente como ele, né? Ele diz, por exemplo, vamos lá para São Paulo ver como está o tempo. Bom, vamos lá para São Paulo como está o tempo? Se tivesse sido uma fala dita pelo menino pobre, seria aspiado, marcado como erro várias vezes. Mas o próprio locutor fala assim. Então, a análise desses dados permitiria que o professor perdesse preconceitos e partisse, portanto, da fala dos alunos para chegar a um outro patamar, que é o patamar que a escola, de certa maneira, deseja, né? Durante muito tempo, eu escrevia uma coluna, ou no jornal, ou em algum site, alguma revista eletrônica. Toda semana eu escrevia uma pequena coluna em que eu discutia esse tipo de preconceito que eu via ou lia nos jornais ou ouvia na televisão e fazia uma reanálise para mostrar como um linguista poderia ver aquilo, não como um erro, mas como uma variante que tem uma análise. Então mostrava que aquilo que é criticado no falante pobre ocorre também na fala das pessoas mais cultas, ou que têm mais dinheiro, têm um status social mais elevado, só que não era percebido como erro quando quem fala por exemplo, quando quem fala é o advogado, né? Quando quem fala é o advogado ou o professor, ninguém percebe o erro. Ou então, quando o erro não é aquele mais comum, né? Ninguém percebe que o professor, ou o advogado, ou o engenheiro, ou o deputado falam português parecido com o do aluno, né? Então, digamos, se eu estou sendo convidado para falar aqui hoje, eu suponho que tenha sido por esse tipo de pesquisa que eu fiz, ou de divulgação das análises linguísticas que eu fiz, enfim, no Brasil, em sites, e que muita gente leu, muitos professores leram. Alguns achavam interessante, alguns recusavam porque achavam que eu estava colaborando com a destruição do português e assim por diante. Bom, eu não sei se eu estou sendo compreendido por vocês, se a minha pronúncia, se o meu sotaque facilita a vida de vocês ou se é muito complicado. Estou supondo que talvez seja entendido, talvez por um critério até geográfico. Eu sou nascido no sul do país, em Santa Catarina, né? E provavelmente se eu fosse um falante ou da Bahia ou do interior de São Paulo, com um sotaque um pouco diferente, talvez pelo menos os falantes do espanhol teriam menos dificuldade para me entender. Obrigado. Obrigado. Está muito Então, entendível. hã?
Está muito entendível. Então tá ótimo. Então, eu queria agora, né, apresentar. Eu vou falar da questão do padrão, propriamente, do culto ou não, lá no meio da minha fala, defendendo uma tese específica. Não vou apresentar o debate teórico entre sociolinguistas ou linguistas sobre até sobre a terminologia, né? Se a gente deve dizer culto, se a gente deve dizer padrão, se a gente deve dizer formal, porque isso também são discursos diferentes, né? Sobre esse mesmo tema. Como deveríamos chamar a isso que popularmente se chama de uma língua correta, né? Devemos chamar de culto, de formal, de padrão e assim por diante, né? Então, eu vou chegar a essa discussão um pouco adiante, né? E o que eu vou fazer é apresentar uma espécie de projeto geral, né? Claro, em pouco tempo, que eu acho que as escolas devem seguir para que o ensino de língua seja mais proveitoso, seja mais eficaz, desperte, inclusive, curiosidade a respeito das línguas, né? A respeito da língua, né? Então, eu proponho, assim, vou falar bem genericamente, né, que a leitura tenha um espaço grande na escola, né, que haja aulas dedicadas à leitura, né. Não, no Brasil tem muito uma queixa de que os alunos leem pouco, mas a escola supõe que o aluno deve ler em casa, né? E muitas famílias são pobres, não tem livro, não tem biblioteca. Então, uma das teses importantes, eu acho, especialmente para a escola mais popular, é que haja um tempo de leitura na própria escola, pelo menos uma hora por semana, uma aula por semana, seja dedicada à leitura. A leitura de romances, biografias, etc. O objetivo dessa aula é fundamentalmente introduzir o aluno ao mundo da cultura, o mundo da cultura oficial, digamos assim, né? Porque, claro, que o aluno vive no mundo da cultura, né? Ele vive cercado de música, linguagem, textos de N natureza, mas ter acesso, através da escola, a essa cultura, digamos assim, mais oficial, canônica, em algum sentido. Acho que a escola deve prover esse tipo de material para os alunos, né? Mas eu defendo também, como linguista, né, que a escola leia textos curtos, né, curtos, breves, que permitem uma análise minuciosa de alguma estrutura linguística, né? Que, em princípio, você não faz em um romance, né? Quando você lê um romance, o objetivo principal não é propriamente fazer análise de estruturas sintáticas características daquele romance, embora haja literatos cuja linguagem chame tanta atenção por sua estrutura, que pareceria que é importante você dizer, vamos analisar a morfologia, digamos, dos livros do Guimarães Rosa, né? Dos Guimarães Rosa, ou do Machado de Assis, que tem peculiaridades sintáticas muito interessantes, né? Na Argentina ou em outros lugares, eu não sei bem qual seria esse escritor, que exploraria a língua, digamos assim, no limite, que chamaria atenção. Os poetas fazem isso talvez mais do que os romancistas. Como eu estudo humor, né, eu às vezes sugiro que na escola se analisem certos xistes, piadas, em português, piada. Chiste, acho que sim, né? Então, eu queria que, por favor, aparecesse na tela aí um dado que está na segunda página do texto. É possível? Estou achando que não. Bom, eu vou contar essa piada, né, esse xiste, né? Eu poderia começar, talvez, com um xiste mexicano, né? Que eu li uma vez num livro, uma coletânea de xiste, e que alguém dizia: "Este es el año del consumismo". Então, à primeira vista, pareceria que alguém está dando uma notícia boa, né? A economia vai bem e nesse ano poderemos consumir muito. Es el año del consumismo. Aí alguém se espanta e a pessoa diz: "Sí, consumismo coche, consumismo novio, consumismo emprego", né?
Você tem aí o consumismo como uma palavra só e consumismo como três palavras, né? Você tem esse tipo de fenômeno em todas as línguas. Isso na escola, claro, não esse exemplo, mas outros casos ocorrem muito tipicamente na escola nos primeiros anos. Não sei se os alunos, se os falantes de espanhol passam por isso, mas os falantes do português, certamente. Escreverem juntas palavras que devem ser separadas, especialmente se você tem uma palavra átona junto a uma outra palavra que é mais longa ou que tem acento tônico. Por exemplo, ser humano, o ser humano, né? Em português, o ser humano você escreve em três palavras separadas, o ser humano. Mas muitos alunos, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano da escola, escrevem ser humano tudo junto. Se alguém ler, por exemplo, um documento fundador do Brasil, digamos assim, a Carta de Caminha, né, vai ver lá muita escrita, que era uma escrita oficial, né, Pero Vaz de Caminha, era um escrivão, enfim, uma pessoa competente em Lisboa e tal. Você vê, por exemplo, está escrito assim, o capitão, né? O capitão está escrito tudo junto, o capitão, né? E outras palavras. Então, isso pode servir como um xiste, né? O xiste, consumismo, né? Em inglês tem uma piada parecida, né? O professor pede para um aluno fazer uma piada com indisposition, né? Ou fazer uma frase com indisposition. Ele diz alguma coisa como, gosto muito de jogar basquete, but not in this position. Né? Então, in this position quer dizer indisposição, mas também in this position. Né? Então, o que é uma palavra? Né? O que é uma palavra? Não é uma coisa muito fácil de você compreender. Se você leva esse tipo de material para a escola, você aguça esse tipo de perspectiva. Então, sobe um pouco, eu quero achar lá uma piada sobre... Sobe quer dizer desce, vai para a segunda página. Não, a segunda página. Aqui, essa. Essa aqui, isso, aqui tá bom. Então, tem aqui um diálogo, né? Uma pessoa pergunta para outra. É um jovem perguntando para um veterano, numa tira, não sei como se chama tira em espanhol, uma tira, né? Um desenho como os do Quino, mas três, né? Uma tira. O que é a idade da pedra polida? Quando a gente estuda história antiga, a gente aprende sobre a idade da pedra lascada e a idade da pedra polida. Uma tecnologia muito rudimentar era quebrar pedras em pedaços e usar aquela pedra grosseira, lascada, partida, e uma tecnologia mais avançada é polir a pedra, fazer, por exemplo, um machado, uma faca, um instrumento com uma pedra. Então, o que é a idade da pedra polida? Mas a resposta é estranha, surpreendente, porque a pessoa responde. É uma época antiga, quando as pessoas eram educadas. Então, aqui tem uma subversão sintática, né? Aqui eu coloquei entre parênteses e colchetes qual é a estrutura de idade da pedra polida. É uma idade qualificada como sendo da pedra polida. A idade é uma época, da pedra polida uma característica tecnológica daquela época. Como hoje a gente diria, a era das comunicações, né? A era da tecnologia. Né? Mas a resposta foi, é um tempo antigo quando as pessoas eram educadas. Agora aqui, não é mais a idade qualificada como a da pedra polida, mas é uma idade da pedra qualificada como polida. Polida é mais ou menos um sinônimo também para educado. Uma pessoa educada, fina, é uma pessoa polida. Então, aqui você aprende que uma sequência como idade da pedra polida, por mais que a gente ache que sempre é lida de uma só maneira, pode ser lida de duas, né? Então, isso aqui por um lado, permite, por um lado, dar uma aula de sintaxe. Por outro lado, permite dar uma aula de léxico, né? Sentido das palavras. O que quer dizer polido? Né? Ou será que uma pedra polida e uma pessoa polida, polida quer dizer a mesma coisa? É uma metáfora?
ou é uma extensão do sentido, né? É um problema filosófico, digamos assim, sobre o sentido das palavras, né? Mas é também uma aula de leitura, é também uma aula de leitura. Você recebe um texto que você está acostumado a ler a vida inteira, e de repente você descobre que esse texto poderia ter um outro sentido, né? Poderia ter um outro sentido, que você nunca imaginou que ele tivesse. Né? Segue, quero mostrar um outro dado. Queria mostrar um outro dado, que é o seguinte, né? Bom, isso aqui tem a ver com anáforas. Passa essa e veja a outra. Passa essa e deixa eu ver a seguinte, porque senão não vai dar tempo. É uma pena que eu não consiga mexer. Aqui, ó, no final de uma conferência sobre fenômenos raros, né? Fenômenos psicológicos raros, um palestrante, um conferencista, faz um convite à plateia. Ele diz: quem aqui tem poderes telecinéticos? Levante a minha mão. Eu não sei se é compreensível, mas suponho que sim. Isso, digamos, entra em choque com uma cena muito comum no final de uma conferência. Alguém diz, por exemplo, quem aqui já teve a experiência tal, levante a mão, levante a mão. Né? Quem aqui é a favor de tal questão política ou como administrar o condomínio, levante a mão. Né? Só que aqui, como se trata de poderes telecinéticos, ele diz, levante a minha mão, né? Que a telecinesia é a capacidade de mover objetos à distância. Né? Então, é uma questão de intertexto. Você espera, levante a mão, mas aí vem, levante a minha mão. Bom, é surpreendente, é engraçado, provavelmente você riu um pouco, né? Mas é uma ocasião também para ensinar o sentido de uma palavra, talvez para fazer uma pequena pesquisa na Wikipedia sobre o que é telecinesia e tal, e assim por diante. Ainda falando de leitura, eu queria passar para os próximos dados. Estou falando da leitura de textos breves, né? Aqueles que podem ser analisados detalhadamente e que, a meu ver, podem não ensinar muita coisa de língua, mas tornam a pessoa mais inteligente. Tornam a pessoa mais inteligente, o que ajuda a aprender línguas. Né? Então, circulou na internet, não sei se em todo o mundo, mas no Brasil a gente via, era um texto em português que se chamava Consequências da crise da Grécia. Consequências da crise da Grécia. Isso foi em 2010, quando houve aquela grande crise econômica e política na Grécia. Né? E para você ler isso, você tem que descobrir que se trata de humor e não de jornalismo. Né? Embora os textos pareçam manchetes, mas não são manchetes. São textos xistosos. Até difícil de classificar em termos de gênero. Se você for bakhtiniano e quiser classificar isso aqui em termos de gênero, não é muito fácil. Mas em termos de esfera, sim, né? A esfera é a esfera humorística, não é a esfera jornalística. Se você lê isso aqui como notícia de jornal, você está lendo mal, você não descobriu do que é que esses textos tratam. Então, sobe um pouquinho mais, por favor. Né? Então, as notícias eram assim, se na aula os alunos tiverem um celular, né, eles podem fazer a pesquisa mínima para entender do que é que se trata. Então, as notícias, né, as supostas notícias, eram as seguintes. Subiu muito. Né? Subiu muito. Isso. Aqui, tá bom. Então, ó, Aquiles vai tratar o calcanhar na saúde pública. Bom, Aquiles é aquela personagem, né, da Odisseia, né, Troia, que é conhecido porque quando nasceu, a mãe mergulhou num líquido, numa água tal, só não molhou o calcanhar, e ele ficou com esse calcanhar como um ponto frágil dele. Né? No resto do corpo ele não podia ser ferido, mas no calcanhar sim. Aliás, ele morre disso, né, de uma flechada no calcanhar, depois de tomar Troia. Então,
Para ler esse texto, você precisa saber qual é a relação que há entre Ulisses e Calcanhar, basicamente. A questão da saúde pública tem a ver com uma certa divisão social. Pessoas mais ricas têm um plano de saúde, uma medicina privada, e os pobres têm que ir para a saúde pública. Né? No Brasil é o SUS. Né? Então, você pode, digamos, achar isso engraçado ou não, rir ou não, mas isso é secundário. O que importa é você ter que entender isso aqui. Qual é a relação entre Aquiles e o calcanhar? E com a crise com a saúde pública. Né? E a crise com a saúde pública. Então, Hércules suspende os 12 trabalhos por falta de pagamento. Então, o que tem a ver Hércules com os 12 trabalhos? Né? Hércules é aquele homem super forte e poderoso, né? E que tinha que fazer 12 trabalhos. Você pode ler isso. Então, de novo, Wikipedia. Suspende os trabalhos por falta de pagamento. Na história, lá na mitologia grega, ele não é pago para fazer isso, mas isso não importa para o humor. Né? Narciso vende espelhos para pagar a dívida. Né? Narciso vende espelhos. Então, qual é a relação entre Narciso e os espelhos? Né? Então, numa aula, se você é um professor de português, digamos, você pode começar a sua aula com isso. Você gasta 5 minutos, depois vai dar a lição do dia, mas aqueles 5 minutos são dedicados ao aumento da argúcia, né? Da fineza, digamos, ou da cultura geral, digamos assim, dos alunos. Né? Então, Sócrates inaugura Cicutas Bar para ganhar os trocados. Trocado é um dinheirinho, né? Então, qual é a relação entre Sócrates e a cicuta? Essa é a questão. O Dionísio vende vinhos. O Dionísio é o deus da alegria, da festa. Então, vinhos, né? E à beira da estrada de maratonas, né? Não é em qualquer lugar, é na beira da estrada de maratonas. Então, o que é maratonas na Grécia? Tal? Hermes entrega currículo para trabalhar nos Correios, né? Porque ele é veloz, tal, né? E Afrodite aceita posar para Playboy, né? Então, a deusa da beleza vai posar para uma revista masculina, etc, etc. Todo mundo conhece, enfim, a história da Playboy, né? Então, esse tipo de material, eu acho que permite que você leia uma coisa, enfim, tem a ver com a crise da Grécia, mas é um olhar humorístico para a crise da Grécia, né? O que está me interessando é ver isso como um texto, o que torna isso humorístico. Ou, um outro caso, se fosse o caso, o que torna um texto trágico, né? O que torna um texto trágico. Por exemplo, gostaria de ver como serão as manchetes, como são as manchetes dos grandes jornais argentinos anunciando a morte do Maradona. Né? Hoje eu vi comentaristas esportivos do Brasil falando do Maradona, né? Um ex-jogador de futebol que é adicto, né? Que é dependente, falou da dependência química do Maradona e chorou ao vivo porque lamentou a morte dele e tal, e porque também jogaram junto na Itália. Mas um outro foi super moralista, disse uma coisa era o Maradona dentro do campo, um exemplo, e outra coisa o Maradona da vida privada, uma vida estranha, em que ele se perdeu. Né? Então, como lemos essas matérias? Né? Tem também uma ideologia, né? Vamos aproveitar para moralizar, ou vamos aproveitar para louvar, pelo menos durante um dia, né? Depois vamos falar dos problemas, e assim por diante. Né? Sobe mais, por favor. Sobe mais. Né? Agora, eu queria entrar... pode subir, eu vou saltar isso daí. Né? Pode subir. Agora eu vou defender aqui, então, aquilo que seria o núcleo da minha fala de hoje. Né? Digamos, vou formular da seguinte maneira. O objetivo da escola é fazer com que os alunos, depois de alguns anos da escola, sejam capazes de escrever na língua culta, padrão, não sei como se chama nos outros lugares. Isto é, não faria sentido o aluno ir à escola, um cidadão ir à escola, ter aulas de língua, sua língua materna, especialmente sua língua materna, se não fosse para tornar-se alguém capaz de escrever e de ler nessa língua. Se ele tiver também aula de outras línguas,
ótimo. Né? Quanto mais ele for proficiente nessa outra língua, melhor. Eu estou falando aqui fundamentalmente da língua materna, e vocês dirão se esse tipo de proposta, né, vale também para o ensino de segunda língua. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, mas talvez não seja uma aplicação, né, imediata. Né? Acho que deve ter muito, por exemplo, de interferência de uma língua na outra, né? De uma língua na outra. Se você escreve, você tenta, por exemplo, você é falante de espanhol, você vai aprender português, você vai escrever em português depois de algum tempo, vão aparecer marcas da sua língua nativa, né? Então, a ideia é como escreve isso em português? Você escreveu assim, como você poderia escrever se fosse para escrever em português? Mais culto, menos culto, assim por diante, né? Então, a tese que eu defendo é a seguinte: não adianta ensinar regras gramaticais, não é útil, né? Pelo menos para quem fala línguas. Estou falando de um aluno brasileiro tendo aula de português. Não adianta ensinar regras gramaticais. Ensinar gramática é uma coisa, é como estudar matemática, né? Você aprende gramática, mas isso não passa necessariamente para seu desempenho quando você escreve ou quando você lê. Não necessariamente. Acrescenta pouco. O que acrescenta na sua escrita é o quanto você escreve, a sua leitura é o quanto você lê, e não o quanto você estuda de gramática. É um outro departamento. Né? Então, eu defendo, então, encontrar uma maneira de fazer com que o aluno escreva alguma coisa. Conte uma história, um fato. Pode ser um texto breve, curto. Pode ser preparado por um debate prévio ou não. Né? Quando você tem esse texto do aluno, aí começam as suas aulas de português. Né? Português. A partir desse texto do aluno. Ou seja, o que eu estou dizendo é, você não vai aprender a escrever imitando um grande escritor, embora a leitura dos escritores vá também introduzindo, aumentando a competência implícita dos alunos, né, dos falantes. O contato com as línguas e com as variedades linguísticas e com os diferentes gêneros, evidentemente aumenta a competência linguística. Quanto mais frequente ela for, maior é o acréscimo de competência. Mas me restringindo a esse domínio, né, da escrita escolar, né, você tem com esse texto a possibilidade de fazer três coisas, pelo menos. Uma é diagnosticar o que é inadequado. Isso é, onde está uma coisa que não é adequada para aquilo que você deseja. Ou aquilo que se poderia chamar de erro, talvez, né? Seguindo uma terminologia mais corrente. Né? Segundo é a substituição disso que é inadequado por uma forma correta, adequada. Né? E, a partir do texto do aluno, você não precisa só corrigir, adequar. Você pode também estilizar, melhorar esse texto, tornar esse texto mais interessante. Digamos, uma pequena narrativa pode se tornar uma notícia, pode se tornar um conto, né? Pode se tornar um conto, pode se tornar uma crônica. 5 linhas podem se tornar 20, né? Mostrando para o aluno onde ele pode trabalhar mais, né? Ou o ambiente, ou a personagem, ou uma certa disputa, de maneira a transformar isso num texto maior. E esse texto não precisa ser escrito no mesmo dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, como se você fosse um jornalista que faz uma matéria especial, e não a notícia do dia para o dia seguinte. Né? Então, sobe mais um pouco. Sobe mais um pouco. Página seguinte. Então, aí tá bom, aqui tá ótimo. Então, vou mostrar para vocês aqui um texto de um aluno brasileiro de terceira, quarta série, né? Numa escola da periferia de São Paulo. Né? Esse material apareceu em jornais e foi tomado por jornalistas, mas também por especialistas em educação, um pouco lamentavelmente, né? Como uma evidência de que a escola é péssima e porque a gente nem consegue entender o que é que um aluno escreve. Né? Bom, se a gente pega esse texto do aluno, a primeira impressão pode ser de que ele é muito ruim. Mas se você lê direito, se você lê adequadamente, esse texto parece menos
complicado. Ele parece até um texto bom. É uma história até bem contada. Eu vou ler já fazendo alguns comentários, né? Será que dá para mostrar duas coisas na mesma página? Porque embaixo eu faço uma correção. Se desse para aparecerem as duas coisas ao mesmo tempo, não sei se vai dar. Bom. Por enquanto, assim, tá mais ou menos, né? Desce um pouquinho aqui. Não sei se não ficou uma letra muito pequena para vocês lerem. Talvez seja melhor voltar ao anterior, que daí que eu comento, né? Volta ao anterior, por favor. Então, aqui, digamos, o aluno escreveu, o que ele quer escrever é o seguinte: a violência começou assim. A violência começou assim. Quais são os problemas que existem nessa frase? Violência está sem acento, deveria ter um acento circunflexo. Começou, termina com U. Né? A violência começou assim, ponto, ponto. E não continuar sem divisão de vírgula, ponto e assim por diante, né? Puxa vida. Se você puder, eliminar esse pedaço aqui do texto, deleta. Deleta o que está acima de violência. Não o texto, o que está antes do texto. Isso, deleta isso aí. Agora, deixa aparecer, deleta esse comentário que está entre os dois textos. Deleta tudo e deixa aparecer o texto corrigido. É isso que está em amarelo. Isso, deleta isso aí tudo. Agora vamos ver se os dois podem aparecer na mesma tela. Aí, ó, tá vendo? Então, em cima está a versão do aluno, embaixo está uma versão com correções mínimas que eu fiz, né? Então, ó, como se escreve violência? Não é como está lá em cima, é como está aqui embaixo. Tem um acento nesse E. Começou é começou, tem o U no final. Por que o aluno escreveu assim? É porque no português do Brasil, quase ninguém fala esse ditongo, mesmo as pessoas cultas, né? Ninguém diz faltou, voltou, todo mundo diz faltou, voltou. Ninguém diz outro, todo mundo diz outro. Esse ditongo se foi em português, né? Então, o aluno está escrevendo baseado, digamos, na pronúncia que ele faria e como ele diria essa palavra. Então, ele escreve violência começou assim. Mas olha que violência, excetuando a falta do acento, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. E começou, exceto pela falta do U, não tem nenhum erro. E a palavra assim está escrita corretamente. O que falta aí é um ponto, né? Ponto. Está embaixo, ou dois pontos, para indicar o que vem em seguida, o que significa o assim, né? Que é uma catáfora, né? Ó, em cima ele escreveu de novo, ó, um emprestou, emprestou, repete o começou, tá vendo? Ó? Não tem o final. E além disso, tem um i no começo, em vez de emprestou, escreve assim, emprestou, com e no começo. Mas essa flutuação entre i e e existe desde 1500, né? Tem um documento que liberou a publicação de Os Lusíadas do Camões, em que a palavra imprimir está escrita 3 vezes. 2 vezes com e no começo, com i no começo, e uma com e no começo. Ou seja, em 1570, isso já era um problema de ortografia, né? Então, o aluno não tem culpa de falar uma língua que tem essa variação. Então, emprestou também tem o ou no final, um no final. Emprestou a borracha para o outro colega. Ó, a borracha para o outro colega não tem erro nenhum. Não tem erro nenhum. Só falta um ponto, né? Aí, no português falado, tem muito esse aí para conectar frases. Aí ou daí, né? As pessoas falam muito assim. Eu fui no mercado, daí eu encontrei um amigo meu, daí fomos para um bar, daí tomamos uma cerveja. Quando você escreve, em princípio, você elimina todos esses daí. Aqui tem muito aí, né? Então você vai tirando isso, né?
Tá aí o outro perdeu a borracha. E olha como ele tinha escrito perdeu, ó, perder e o separado. É possível que ele tenha tido uma aula sobre pronomes oblíquos, tipo viu-o, viu-a. E aí ele pensou, agora vou colocar aqui um daqueles, né? Perdeu a borracha, ponto. Aí o outro falou, ó, olha como falou, repete o começou, repete o emprestou. Mas veja como tem outro, né? Outro, não tirou a semivogal de outro. Ou seja, mesmo o ditongo, que quase nunca tem a semivogal falada, mesmo esse ditongo ele escreve corretamente em alguns lugares, em outros não, né? E esse daí é dá aí, me dê, né? Me dê a minha borracha. Seria escrito em separado, dá aí, mas esse aí é até de muito difícil análise. O que significa esse daí, né? Uma versão padrão seria me dê a borracha, me devolva a borracha, né? Então, daí minha borracha que eu vou usar agora. Então, daí minha borracha que eu vou usar agora. Ponto. Teria que pôr um ponto. E começar de novo com maiúscula. O meu. O meu é uma expressão popular. Muita gente diz que é típica de paulistano, né? Paulistano que fala assim, ô meu, para dizer que discorda, que não vai poder atender. Tipo, você pede um dinheiro para alguém, ele diz, ô meu, hoje não tenho, né? Vamos de táxi? Ô meu, hoje eu não posso pagar. É típico, típico, em São Paulo é muito comum, é falado a toda hora, né? E aqui significa, cara, meu amigo, meu companheiro, é uma pena, né? Meu é meu amigo, meu companheiro, meu cara, né? Cara, que é uma expressão muito popular, né? Ô meu, eu perdi. Aqui, se você quiser, você introduz uma aulinha de sintaxe em separado, né? Perdi o quê? Eu perdi a borracha, né? Daí minha borracha que eu vou usar agora. Usar o quê? A borracha. Ô meu, eu perdi. Uma característica do português do Brasil é que ele apaga muitos objetos do verbo. Apaga muitos objetos do verbo. A gente diz que o português está preenchendo o lado esquerdo da frase e esvaziando o lado direito da frase, né? Receitas culinárias têm muito isso, né? Por exemplo, você pega 2 ovos, bate, mistura com farinha, tudo é ovo, né? Pega o ovo, bate o ovo, mistura o ovo com a farinha, mas você não repete. O objeto é sempre vazio, nulo. Os linguistas chamam isso de objeto nulo, sujeito nulo, objeto nulo, né? Então, o outro falou, olha, tem falou aqui, ó, em vez de falou, o outro falou, você vai dar outra. Ah, desculpe, não, o outro falou, sim, você vai dar outra. Esse ser é uma redução do você, né? E começou lá antigamente com vossa mercê e tal, e hoje é ser. Muito comumente as pessoas dizem ser. Você vai ou você não vai? Né? Acabou. Tem até uma fala num conto do Guimarães Rosa, né? Ele chama A Terceira Margem do Rio, que um homem decide ir embora, faz um barco e decide morar no Rio, e a mulher diz para ele: você vai, não, você vai, você fica, você nunca mais volte. Quanto mais duro é o recado, mais o pronome volta, né? Se, você, né? São variantes do português, né? Então, o outro falou, você vai dar outra, está corrigido aqui embaixo, né? Vai dar outra o quê? Outra borracha, de novo apagado, né? Eu não vou dar, não. Eu não vou dar a borracha, não, né? Está faltando. Eu não vou dar, não. De novo, olha, veja como que falta muito é pontuação, né? Eu não vou dar, não. Então eu te pego na saída. Eu te pego na saída quer dizer, lá fora, depois da sala, eu vou bater em você, né? Vou brigar com você, vou bater em você. Eu te pego na hora da saída. Aí começou. Então, aí, maiúsculo, começou. Começou. Porrada de lá, porrada de cá e assim vai. Porrada é um termo popular para significar pancada. Se olhar no dicionário Aurélio, né, porra é um pedaço de madeira que é para bater, é uma arma, né? Porrada significa pancada. Mas tem também uma conotação, digamos, sexual, né? Porra, né?
eu te pego na hora da saída. E assim vai. Está contando uma luta dos outros. Aí outro tirou a arma do bolso. Aí o outro separou o outro, né? Talvez seja uma cópia errada da grafia. Tirou a arma do bolso e atirou. De novo aqui voltaram os verbos sem o U final. Tirou a arma do bolso e atirou. Por que isso, pessoal? Por causa de uma borracha? Vocês vão brigar? Vocês vão brigar por causa de uma borracha? Aqui entrou uma outra personagem, né? Eu sempre digo que é uma menina, né? Uma tica, né? Uma moça. Ela que meteu entre os marmanjos, né? Os homens que iam brigar por uma bobagem. Então, o que você faz na escola? Como é que você ensina o padrão? Você pega um texto deles e você corrige o que está errado. O que está certo não precisa ensinar. Você não precisa dizer para eles que borracha é feminino. Não precisa dizer que borracha é feminino. Eles sabem que borracha é feminino, ou que outro é masculino, né? Ensinar a regra de concordância nominal. Para quê? Se ninguém erra, regra de concordância nominal, né? Você ensina o que falta. É uma das principais teses que eu defendo naquele livrinho, né? Se vocês fazem uma pesquisa nos textos dos alunos e você descobre o que eles erram e o que eles não erram, você vai fazer um programa para o ano que é ensinar o que eles erram. E deixar quieto, deixar como está aquilo que eles sabem. Não tem por que ensinar, né? Então, aqui embaixo tem uma pequena correção, né? Acertei a pontuação, a grafia, etc, etc. Agora, você pode pegar esse texto e sofisticar, né? Por exemplo, em vez da violência começou assim, você pode dizer, mudando muito pouco, foi assim que a violência começou, né? Começou assim a violência. Assim começou a violência. De qual forma, de qual frase vocês gostam mais? Você escolhe aquela que você gosta mais e começa de novo a fazer um outro texto, né? Um emprestou a borracha para o outro colega. O quê? O quê? Quem é esse né? Sei lá, um aluno, talvez, né? Um aluno. Um aluno. É coerente com... bom, não sei. Podia ser uma empresa, porque não tem aula. Você menciona que tem aula. Mas provavelmente são alunos. Tem borracha, né? Borracha, né? Aí outro perdeu a borracha. Você pode sofisticar essa história. Perdeu a borracha. Pode ser o outro A perdeu, né? Para ensinar o português padrão, você pode introduzir aqui esse A, né? Perdeu ela é mais popular do que repetir. Então, perdeu a borracha, perdeu ela, perdeu-a. O outro A perdeu. Puxa o A para frente, né? O outro A perdeu. Aí o outro, mas quem é o outro? Tudo é o outro, né? Então, perdeu aí o primeiro, né? Então, o primeiro falou, ou reclamou, né? Reclamou, né? Daí minha borracha, ou ameaçou, né? Ou ameaçou, ou implorou. Você pode introduzir um léxico diferente, né? Léxico diferente. Então, digamos, se eu fosse resumir a minha fala de hoje, eu diria: a minha tese de muitas outras pessoas no Brasil se concentra aqui. Você obtém um texto, e aí com esse texto, né, posso, como vocês chamam, onde se escreve no quadro? Aqui a gente fala quadro negro, no quadro. Ou hoje, talvez, num celular, numa tela de iPad, dependendo de que tipo de alunos são, né? Pega o mesmo texto para todo mundo, debate esse texto, pede para os alunos corrigirem. Por mais que alguns não sejam bons alunos, sempre tem alguém que sabe. Então vai ter gente que diz, a violência tem acento, começou, tem um no final, né? Aí não é C, é você, não é seis, é vocês, escreve vocês, né? Então sempre tem gente que sabe. Mas se ninguém souber, o professor sabe, né? Ou seja, no final você tem um texto sem erros. Não é um texto elegante, não é um conto literário, não é um Borges, né? Não é um Borges, não é um duelo borgiano, né? Mas é um texto correto. Que se você quiser, você pode modificar mais. Se você puder subir de novo, para ser bem escolar, né?
passar para a versão seguinte, né? Na outra direção. Se você quiser ser bem escolar, aí tá bom, né? Se você quiser ser bem escolar, você faz isso aqui, ó. Você, por exemplo, diz: a violência começou por causa de uma bobagem. Em vez de dizer começou assim, você diz que ela começou por uma razão irrelevante. Em português a gente diz uma bobagem. Não sei se tem um equivalente, né? O menino teve emprestou, né? O menino emprestou a borracha para um colega que a perdeu, por exemplo, né? Num certo momento, o dono da borracha, então ele, em vez de ele, outro, né? O dono da borracha falou, pediu, implorou, né? Daí minha borracha que eu vou usar agora. Então, dá aí, então me dê-me. Dê-me é super formal, as gramáticas mandam não começar com me, dê-me. Mas é tão artificial isso, né? O, o mais artificial disso que eu conheço é um depoimento de um grande teatrólogo brasileiro, Nelson Rodrigues, que introduziu no teatro brasileiro, digamos assim, a língua falada, né? Ele dizia que a coisa mais ridícula que pode acontecer num palco é alguém, um rapaz, uma moça, dizer ao outro que ama e dizer amo-te, ou amo-o, ou amo-a. Em português diz te amo, te amo. Te amo, tudo bem, amo-te, o cara vai embora, não quer mais te ver, né? Então, eu perdi, eu mantive aqui o dialeto, né? A fórmula regional, gíria, né? Eu perdi, respondeu outro. E a conversa foi ficando tensa. Ah, você vai ter que dar outra, eu não vou dar não. Se não me der outra, eu te pego na saída. Veja, o que é que eu fiz aqui? Coloquei essas falas, segundo manda o padrão escolar, né? Por um traço e daí for por a fala, por um traço, por a fala, que a gente vê também na literatura infantil, dos grandes escritores, etc., né? Então, aqui, digamos, você põe o texto, não só corrige os erros de ortografia, de sintaxe, você também arruma o texto, separa a fala da fala do narrador e assim por diante, né? Acontece que muitos textos de literatura importantes não separam a fala do narrador da fala da personagem, né? O leitor que se vire, né? Acho que são as últimas 70 ou 60 páginas do Ulisses e que você não sabe quem está falando, né? É um diálogo, fluxo de consciência, você não sabe quem... Claro que não vamos querer fluxo de consciência necessariamente dos nossos alunos. Mas eu mostrei uma vez isso para professores, e uma professora disse: aqui agora está mais certo, mas não parece mais uma briga. Parece que não tem mais uma luta entre os alunos, porque um fala, depois o outro fala, e se você mistura tudo, parece que essa briga é muito intensa. Porrada de lá, porrada de cá, né? Porrada de lá, porrada de cá. Então, a minha pergunta, digamos, ou a minha sugestão não, ou a minha dúvida, melhor dizendo, né, isso funcionaria para ensinar uma segunda língua? Uma coisa desse tipo? Porque, no fundo, é o quê? A pessoa fala e você corrige. Ou a pessoa escreve e você corrige. E eu também digo que isso é uma pedagogia materna, né? É como os pais fazem com a criança que tem 1 ano, 2, né? No português do Brasil tem umas coisas assim, por exemplo, o menino quer falar da lua, ele tem 2 anos, o menino, fala assim, a Iua, ele não fala o L, né? Ou então ele quer mostrar a rua, e ele diz, Iua, o L e o R não aparecem ainda, ele fala uma semivogal no lugar das duas. O que o pai faz, o que a mãe faz? Digamos, ou são bobos e repetem e dizem, Iua, ou dizem aquilo que provavelmente a criança quer dizer. A lua, olha que linda a lua. Ou olha que cheia a rua, quanta gente na rua, né? A criança aprende a falar não por imitação, né? Como dizia lá o velho Skinner, né? Mas por dialogia, por dialogia. É lua que fala, então eu vou falar lua, né? É rua que fala, então eu vou falar rua. Com o tempo, tem o gesto fonético, tal. Estou dando um exemplo, né? Ou então fala uau, uau. No Brasil, as crianças, esse baby talk, né, chamam os cachorros de au, au, uma onomatopeia.
O adulto vai dizer, o cachorro, você quer pegar o cachorro, quer brincar com o cachorro, e não o au-au de novo, né? Então, se você tiver um aluno e você fala iua, iua e au-au para ele, ele não sai do lugar. Mas se ele diz au-au e você fala cachorro, se ele diz iua e você fala lua, se ele diz iua e você fala rua, conforme seja o contexto, ele vai aprendendo. E acreditem, né? A experiência que eu tenho, eu faço isso muito com meus alunos no início da universidade. Né? Eles escrevem pequenos textos toda semana. Eu separo, no começo de cada aula seguinte, um ou dois problemas, explico por que é que esse problema apareceu, né? Porque o português está mudando, porque é uma gíria. Porque eu falo assim, eu que tenho 70 anos, falaria assim, você que tem 20, fala assado. Mas eu acho que você podia talvez falar como eu aqui na academia. Eles incorporam. Em 2 meses, os erros todos desaparecem. Em 2 meses. E tem gente que eu sei que faz isso nas escolas. E, por exemplo, recentemente eu conheci uma alfabetizadora que me disse que os alunos dela, no 4º ano, não cometem mais erros de ortografia. Normalmente, os erros de ortografia vão até o fim do colegial, fim do 2º grau. Mas, dependendo da pedagogia, eles desaparecem muito rapidamente. E a pedagogia é essa. Por exemplo, o aluno escreve começou, ele escreve começou sem o U final. Você explica para ele por que você escreveu começou, né? É porque você não fala o U. Se você falasse, você escreveria começou. Então, mas você deveria escrever começou. Por quê? Talvez ele diga, mas por que eu não posso? Se você quiser, até pode, em casa. Você tem um diário, escreve como você quer. Mas na escola, na vida, numa sociedade como a nossa, eu acho que vai ser bom você saber escrever também com U no final. Começou, falou, emprestou, atirou, né? Escrever outro e não outro, e assim por diante, né? Escrever peixe e não peixe, né? Peixe, caixa e não caixa, que tem esse I do semivogal I também cai em muitos contextos, né? Deixa, caixa, e assim por diante, né? Então, aprender a escrever. Você explica por que é que ele erra, não humilha, né? Não humilha, né? Explica, falamos assim, então escrevemos assim. Mas tem uma diferença entre falar e escrever, então você deve. Então, né? E a sintaxe você vai discutindo. Você pode dizer, perdeu a borracha, perdeu ela, perdeu-a. Né? Talvez ele comece a curtir essas formas mais cultas e vai introduzindo aos poucos na vida dele. Eu sempre imagino que um projeto desse tipo deve ser um projeto de 8 anos na escola. Né? Você não pode querer que isso aconteça com 1 ano, nem com 2, nem com 3. Talvez com 8. Não sei como é que é, né? Qual é a velocidade do aprendizado de uma segunda língua. Né? A minha experiência de escrever em segunda língua não é boa. Né? Não é boa. De ler até que é, mas de escrever não é boa. Então, não posso dar sugestões sobre isso. É uma experiência boa na escola. Põe no final, por favor, para mim. É reescrever textos antigos. Então, pegar, por exemplo, um texto do século XVI e editar como se ele fosse um texto de hoje. Né? Se você fosse publicar hoje, por exemplo, aqui está bom. O Brasil tem um documento importante que se chama Carta de Caminha, né? Que é a comunicação ao rei de Portugal de que tinham encontrado uma terra aqui. Então, né? Então o final do texto está escrito assim, ó, né? Depois, Senhor, olha como está escrito Senhor, né? S, um tio no N, né? Como o espanhol tem ainda, né? Um tio no N, Senhor, é certo, em vez de escrever a letra E com um acento, tinha um H, certo que assim hoje escreve com 2 S, I e M. Naquele tempo escrevia assim. Nesse escrevia com 2 N's, 2 Es, cargo, olha como escrevia cargo, carrego, né? Que leva outra, qualquer, olha aqui, ó, qualquer era abreviado, coisa se escrevia cousa, mas ele escreveu com 2 S, e assim por diante. Então, você pode adaptar a grafia, né? Depois que, Senhor, é certo que assim, nesse cargo que levo,
como em outra qualquer coisa que de vosso serviço for. Então. Mas também mostrar, por exemplo, que aqui tem duas questões sintáticas bem interessantes. O rei foi chamado aqui de Vossa Alteza, de Vossa Alteza. E a concordância com Vossa Alteza será muito bem servida. Ou seja, a concordância era com a palavra Alteza, no feminino. Hoje, no português, é diferente. Se você está falando com um rei, um príncipe, que é Vossa Alteza, você vai dizer para ele que ele será bem servido, que a concordância é com o gênero social da pessoa, e não com o gênero gramatical da palavra. E a anáfora também é assim, ó, a ela, isso é, a Vossa Alteza, né? A ela peço que mande vir daí de São Tomé e tal, né? Mas também tem uma coisa interessante que é a passiva. A passiva era há de ser de mim, bem servida. Hoje isso será por mim bem servido, por mim, e não de mim, né? De mim, né? E lá embaixo, ó, o que dela receberei em muita mercê. Ele pede para trazer o genro dele que está isolado, e o dela continua sendo a alteza. Receberei da alteza em muita mercê, isso é, com muita gratidão. Receberei com muita gratidão se você trouxer o meu genro de volta, não sei o quê, né? Então, se você lê textos antigos, em algum momento, e compara com o texto moderno, você talvez não se espante mais de ver variação linguística no mundo de hoje, e nem de ver erros de ortografia. Porque muitos erros que estão por aqui, as crianças continuam cometendo, né? Erros, isso que hoje você editaria para tornar um texto do século XVI atual, às vezes contém formas de ortografia, de escrita, que os alunos usam no primeiro e no segundo ano. Isso é muito curioso. Isso ajuda os alunos a entender, a não ter complexo, a não terem problemas com os seus erros, a achar que isso é normal. Claro, também espera-se que eles progridam, que aos poucos eles vão diminuindo isso, né? Mas, digamos, é normal que o erro que aconteça, porque há interferências, né? Por exemplo, escrever serviram e servirão, né? No Brasil é muito comum que as crianças escrevam serviram, que é passado, ou amaram, com a, o, tio. E escrever o futuro, que é amarão, com a, m. Porque a pronúncia de amaram e amarão é a mesma, exceto pela sílaba tônica, né? Mas aquilo que se escreve com AM e aquilo que se escreve com a, o, tio, no final da palavra, no português, no Brasil, também em Portugal, se pronuncia exatamente da mesma maneira. E o aluno, quando está aprendendo a escrever, ele troca um pelo outro. Absolutamente normal, né? O Frei Jorge, que liberou os Lusíadas, cometeu o mesmo erro em 1570. E ele era uma pessoa culta, cuidava da Inquisição em Portugal. Bom, era isso. Estou à disposição para eventuais perguntas. E não sei se vocês esperavam outra coisa, porque o tema era o padrão e não o padrão, né? Mas esse final tem um pouco a ver com isso diretamente. Quanta informação. Obrigado, professor, obrigado. Tem gente fazendo palmas. Tem uma pedagogia do erro, né? A pedagogia do erro é crucial. E em todas as disciplinas, né? Mas em língua, e especialmente em escrita, é fundamental. Né? Sobretudo essa questão de reescrever os textos, né? Nos níveis mais elevados de aprendizagem de língua, de ensino de língua como estrangeira, a gente já produz textos maiores, né? Então, aquela questão de escrever, marcar o que está errado, acompanhar na reprodução, na reescritura, na ressignificação. Eu percebi que desde o primeiro escrito, violento, até o último, tu suavizou o discurso, tu disse o mesmo, mas suavizou ele, né? Essa questão de, se eu leio o último texto, a briga não foi tão forte quanto a primeira, mas a briga foi a mesma. Exatamente. Que é uma questão de ethos, né?
Parece uma conversa pacífica, quando, na verdade, na origem era um bate-boca violento. Né? E tem uma outra questão que é interessante nessa história da escrita, é que quem escreve profissionalmente nunca entrega a primeira versão do seu texto. Né? Isto é, escrever e depois reescrever, e guardar e reescrever de novo, e mostrar para alguém, e reescrever a partir da sensação que produziu num outro, né? É como a escrita é praticada na sociedade. Né? Jornalistas, romancistas, alunos de mestrado, doutorado, né? Escritores, ninguém entrega a primeira versão. Né? Todo mundo entrega a 15ª, a terceira. Mesmo no jornal, que tem às vezes aquela matéria rápida, né? O repórter faz e entrega para o chefe, que mexe, diz, reescreva, encurte, mude a ordem, né? E depois é que vai para o jornal. E no dia seguinte o cara vê aquela matéria no jornal e fala: puxa, deixei escapar isso, fui infeliz aqui. Se tivesse mais uma semana, né? Teria melhorado mais. Tá? Então a escrita é assim, né? A escrita é assim. A fala também é um pouco, né? Quem estuda a fala descobre que tem muita correção, né? Hétero ou autocorreção. A escrita, muito mais, porque a escrita é demorada, supostamente mais pensada. E vai ser... a gente não sabe quem vai ler, né? Quem vai ler. A gente não sabe. Bom, a fala também não. Agora, com o rádio, com a televisão e agora com esses encontros pelo Meet, a gente também não sabe quem ouve. Não sabe quem vai ouvir, né? Somente quando grava e depois vai ser ouvido de novo. Você não sabe quem vai te ouvir. Né? Hoje eu sei mais ou menos quem é o meu público. Mas daqui a uma semana, se isso for lido, ouvido de novo, eu não tenho a mínima ideia de quem é o meu público. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa, acrescentar quanto à experiência para o professor? Ou perguntar, ou comentar, ou contar coisas. Contar. Sim. Fala Majo, seu nome é Majo? Maria José, eu sou Maria José de Buenos Aires, da Argentina. Prazer em ouvir o professor Pocente. Nós trabalhamos os textos do senhor na Universidade de Entre Rios. Assim que aqui tem algum estudante presente, alguma estudante presente que ouviu, que leu os seus textos. E eu queria colocar um comentário, não é que, porque eu concordo basicamente com o que o senhor está colocando, e a importância de nós, professores, professoras, assumirmos que esse tempo de releitura, correção, ler em forma conjunta, coletiva, chamar atenção para... É tempo. Quer dizer, necessitamos de tempo de escola. Isso. Não é? Às vezes, nós apressamos as coisas porque devemos cumprir com o programa, mas não há maneira de fazer... De introduzir os estudantes no letramento acadêmico, no caso da universidade, o letramento escolar, às pressas. Não é verdade. Não há maneira, né? E é algo que professores e professoras devemos assumir. Os nossos estudantes necessitam de tempo, e tempo de qualidade para poder acompanhar. Porque esse exemplo que o professor mostrou, desse texto do estudante, que achei muito interessante, eu tenho certeza que levou muito tempo de acompanhar esse estudante explicando, mostrando, reformulando. Quem sabe reformulação de reformulação, não é? Mas, assim, como uma chamada de atenção para professores, não é? Obrigada, professor. Não, esse termo que você usou, tempo, né? Precisa tempo, né? O aprendizado, o amadurecimento, a incorporação... Em qualquer grau, né? Você mencionou a universidade. Você não pode esperar que um aluno, em um ano, se torne um universitário. Né? Você espera que ele mude bastante num ano, que ele descubra coisas, que leia coisas que nunca leu, evidentemente. Mas é claro que só ele pode achar que ele já sabe tudo. Às vezes acontece, né? Mas tem que ter esse tempo, né? Eu me lembro, tive professores de muitos estilos, né?
Sempre lembro muito de professores que leram textos na aula. Gastavam uma aula, 2 horas, para ler meia página de um texto de um filósofo. Né? Por quê? Porque nenhuma daquelas palavras estava ali para preencher uma linha. Né? Aquilo tinha sido discutido, aquilo se opunha a uma tradição. Então, ler assim, você cansa de ouvir alguém falar 1 hora sobre um texto desse, porque é muito trabalho. Em compensação, a recompensa é boa, mas precisa de tempo. Né? Tempo. É verdade. Você fez uma observação ótima. E também estou pensando que para muitas crianças, para muitos adolescentes, jovens, tanto em língua materna como em língua estrangeira, não é? A escola se torna o único espaço em que essa criança, esse adolescente, esse jovem vai ter alguém lendo para ele. Exatamente. O prazer, não é, de ouvir o outro lendo em língua materna, língua estrangeira. Eu vi que algo dessa prática se recuperou agora na virtualidade. Né? Uma das poucas coisas positivas eu estou vendo nos meus filhos que alguns professores dedicam tempo de leitura estando dentro de casa, não é? Como uma prática prazerosa também, não é? Verdade. Muito bom. Você nem parece argentina. Estou brincando. Você fala português quase sem marca de espanhol. Obrigada. Não parece argentina pelo sotaque, né? Não por outras razões, né? Sei. Queria muito poder voltar a Buenos Aires. Agora está difícil, né? Agora está difícil. Estou escolhendo 2 ou 3 lugares para ir. Quando tiver vacina, eu vou me vacinar e vou no dia seguinte. Somos vários. Buenos Aires é um lugar. Então, já tem um convite marcado para o Instituto de Ensino Superior em Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, em Caba. Você está me convidando para trabalhar? Estou convidando o senhor para dar uma palestra, para termos um encontro. Pois é. Claro. Adoraríamos receber o senhor. Pois é. Vai ser um prazer. Bom, vamos ver o chat. Tem muita gente que foi escrevendo no chat. Geralmente intercambiando entre eles opiniões e corroborando e discutindo. Eu li algumas coisas aqui. Foi bem legal essa discussão entre colegas. E bom, como fala... Bom, a Majo Leite é a professora de Entre Ríos, né? Do Fernandes. Sou. Sim, tá. Estava por ler o teu. Não, essa questão do tempo, imagina, eu levei 1 mês com alunos universitários para eles produzirem uma resenha. De que, é isso mesmo. É isso mesmo. Uma resenha potável, né? Com alunos que estão se formando no curso de graduação. Mas é isso mesmo. Em vez de fazer 5 resenhas mal feitas, né? Porque faça uma, volta ela. Lê o texto de novo, porque às vezes é um problema da escrita, mas às vezes é da leitura. Da leitura, né? O que capturar de um texto longo numa resenha breve? O que é fundamental? Vender esse texto. Né? Tipo, me convença que eu devo ler isso. Exatamente. Tem que pegar tem uma autora na UBA que fala da escritura colaborativa, mas também da leitura colaborativa. Exatamente. Essa associação entre ler e escrever, né? No Brasil tinha muito uma tradição de, na escola, pedir redação, dava só um título. Quando a redação foi introduzida como obrigatória no vestibular, por exemplo, simplesmente os vestibulares davam um título. Por exemplo, nenhum homem é uma ilha. Escreva aí, você tem 1 hora para escrever 30 linhas sobre homem nenhum é uma ilha. Então tinha, em português se fala pegadinha, né? Escrevia lá, o lazer.
A pessoa pensava que era o lazer, mas era o laser. Troca o S pelo Z, e a metade zerava porque tinha, sabe, coisas horríveis, né? E acho que esse outro movimento começou aqui na Unicamp, que assim, para a redação você tem uma coletânea. Você dá para os alunos 3 ou 4, 5 pequenos textos sobre um assunto, textos de várias opiniões. Agora escreva sobre, sei lá, por exemplo, sobre, sei, propaganda para jovens na televisão, né? Esse foi um tema do Enem, um exame nacional, né? Então, tem um texto a favor da propaganda, um texto contra, uma charge ironizando. Agora você escreve, então. Mas você não sai do nada, tirando de dentro, né? Tirando de dentro, sendo criativo. Não, você tem que ler e depois pegar um tema que supostamente circula na sociedade e mesmo assim você tem uma coletânea que você mobiliza para fazer o seu texto, né? Isso já pegou no país, mais ou menos. Acho que isso altera um pouco a redação na escola. Mas mas aí também a escola virou parece que um lugar de uma receita de redações para tirar notas boas no Enem. Aí você tem 5 milhões de redações iguais. Você estragou de novo, porque não é isso, não é disso que se trata. Então começa já no primeiro grau a formar para o Enem. Não, faça isso nos últimos 2 meses, né? Escreve a vida inteira e nos últimos 2 meses fala, olha, o Enem tem pedido coisas assim. Tentem fazer um modelo aqui e tal para, né, não fugir muito daquilo que se espera, né? Mas não começar 10 anos antes. Aí o cara vira um aluno de um texto só, né? Pois é, aqui também tem um acontecimento que chama a minha atenção. Eu estou em formação docente, não é? Eu trabalho com adultos, jovens adultos que estão se formando para serem professores em português como língua estrangeira, não é? E nós, professores formadores, devemos contemplar aqueles gêneros discursivos que às vezes pedimos. Por quê? Porque o que acontece? Em língua materna, na escola, durante todos aqueles anos de escolarização, às vezes os textos não são abordados desde o gênero discursivo ao qual pertence, a esfera na qual circula. Então, às vezes, em língua estrangeira, acabamos pedindo, supondo, imaginando que já dominam. Então, eu sempre falo de eu ter cuidado, né, de me monitorar para não tornar um conteúdo em atividade, né? Então, essa atividade, será que eles sabem? Ou primeiro deve ser abordado como conteúdo? Claro. Não é? Para não acabar levando eles para se enganarem, que parece propositadamente, mas não é. Né? Claro. Acontece sempre virar conteúdo, atividade em conteúdo, né? Eu dou, na universidade, eu estou na área de português com fins específicos. Então, eu introduzo eles já saindo do curso a escritura de tese, de monografia, de dissertação, de resumos. E são gêneros que sempre eu suponho que eles já conhecem depois de 4 anos de formação universitária. E ainda não sabem por onde começar. Às vezes não. Né? Então, a atividade vira conteúdo de várias aulas. Mas é que se isso não é praticado nas disciplinas, o aluno não vai aprender. Não adianta. Se você dá provas, ele não aprende a fazer resenhas. Óbvio. É assim, né? Bom, tá bom? Tá bom. Acho que tá Romina por aí, Romina Massenchuk. Acho que eu não ouvi a última coisa que você falou. Não, estava aí uma colega. Bom, professor, por enquanto e por eu, já levo um monte de coisa para voltar a ler e para refletir com um chimarrãozinho
na piscina. Tá bom. Isso, ótimo. Tá bom, obrigado, professor, novamente. Obrigado a vocês. Perguntaram no chat se podemos compartilhar o seu documento de Word. Esse não, mas eu posso mandar o texto completo. Ah, legal. De onde eu tirei essas coisas aí, tá bom? Tá bom. Eu descobri hoje que ele vai ser publicado, porque eu usei aqui um material que eu apresentei num evento que teve em Portugal. E hoje o professor que organizou esse evento me comunicou que finalmente esse texto vai ser publicado. Mas mesmo assim, eu vou mandar para vocês lerem, caso queiram. Tá bom? Tá bom, brigadíssimo. Então, muito obrigado. Estou à disposição. Se quiserem um dia contar piadas, me chamem. Tá tendo que chegar na Argentina ter os livros sobre piadas. O teste para ver se você conhece mesmo uma língua estrangeira é ler uma coletânea de textos nessa língua. Professor Ciro. A língua e a cultura, né? É testado nos detalhes e também na cultura, né? Tá professor Ciro. Eu conheci recentemente um chargista, Tule. Então, uma que eu vi assim, um casal, né? O marido pergunta para a esposa: "Queres tomar algo?" E ela responde: "Sim, distância." Exatamente. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Aqui tem uma colega... Sem contar o Kino, evidentemente, mas o Kino é que nem o Maradona, é de todos, né? A Camila, acho que a Camila Dança quer falar. Oi, professor Ciro, eu sou estudante da licenciatura em português. E eu queria... vai. Eu queria saber como aconselharia aos alunos que estamos no processo de aprender o idioma português. Bom, duas sugestões. Uma é ler coisas em português, né? Ler um jornal, por exemplo, né? Ou ler na internet notícias, comentários, e talvez um pouco de literatura, mas aí tem que ver se a literatura tem especificidades linguísticas regionais ou coisas desse tipo, né? Então, ler. E estava comentando no começo que eu vi rádio e ver televisão, né? Pode ajudar muito. Por exemplo, se você tiver acesso a uma rádio brasileira, por exemplo, né, de Porto Alegre, suponhamos, né, e você trabalha e pode deixar um rádio ligado, acho que isso é interessante. Ouvir noticiário, ouvir português, acho que ajuda bastante, né, ouvir. Porque só ler, acho que cria uma distância que não é muito interessante, né? Por exemplo, eu não sou poliglota, né? Mas eu, assim, por insistência, né? Uma prática, eu posso ler linguística em várias línguas. Mas, por exemplo, em inglês eu posso ler linguística, mas eu não consigo ler um jornal sem muito sofrimento. Porque naquele campo eu domino a terminologia, etc. Se eu vou para o jornal, se eu vou para a culinária, eu não sei como chamar o sal grosso, o contrafilé, não vou saber, não vou entender. Mas eu consigo ler linguística, análise do discurso, etc. Né? Então, se você ouve, por exemplo, rádio, você tem acesso a várias coisas. Aí tem a pronúncia, o ritmo. Né? Sim, nós... Acho que isso... Durante nossos encontros, nós temos duas aulas, gramática e compreensão, onde hoje estivemos trabalhando seu livro e achei bem interessante a questão da utilização, como você aconselha enquanto aos docentes e aos alunos que eles estão aprendendo, ensinando e aprendendo a língua, né? Uhum. Eu gostei muito do livro e agora só a palestra. A tese básica é o contato, né? A dica, a sugestão básica é o contato, né? Então, o Labov tem um texto clássico, né? Em que ele tenta mostrar que
mesmo os alunos pobres de Nova York não são só falantes daquele inglês da periferia, ou do Black English, né? Ou do Black English. Por quê? Isso ele escreveu na década de 70, imagina hoje, né? Por quê? Porque eles têm acesso ao rádio e à televisão. E vão para o centro da cidade, vão fazer compra, vão passear. E lá eles ouvem o inglês dos outros, de quem mora no centro da cidade. E na rádio, televisão, ouvindo programas esportivos, né? Então, eu contei num memorial, quando eu fiz um concurso, que eu morava no interior de Santa Catarina e sou descendente de italianos, né? E uma coisa que me ajudou muito a eu conhecer o português padrão escrito, ela ler as revistas esportivas que os meus primos tinham, né? E eu vi narração esportiva. Eu me dava conta de uma coisa muito curiosa, nos domingos à tarde, por exemplo, quando a gente ia jogar futebol, né? As pessoas falavam o português, ou falavam mesmo em bergamasco, né? Porque eram todos descendentes de bergamasco, mas quando queriam narrar um lance esportivo, e um colega, um amigo, o time tinha feito um gol, ele narrava aquele gol como se fosse o locutor de uma rádio de São Paulo. Aí o léxico era aquele, o léxico era do português padrão. Então, eu aprendi muitas palavras, etc., ouvindo narradores esportivos, que eu gostava de acompanhar o futebol, e lendo as revistas de esporte, que estavam escritas, evidentemente, na linguagem jornalística, né? Aprendia palavras, construções, que na minha vida eu não ouviria, né? Então, ler e ouvir. Ouvir é muito importante, eu acho. Que bom. Muito obrigada por sua resposta. Na verdade, é um prazer em conhecê-lo. Obrigado. Bom, professor, por enquanto e por esse ano, acho que já é tudo. Tá ótimo. Talvez o ano que vem a gente volte a ter mais uma conversa contigo. Isso. Tomara que sim. Tá bom. Conversando. Essas questões de acotar distâncias com tecnologia tá ficando bem ótima. Estou melhorando as tecnologias também, né? Só falta eu aprender a usar. As duas coisas, eu acho. Bom, turma, porque já praticamente somos uma turma, após 11 sessões de lives, está faltando a última, que é sexta-feira, que é com José Carlos Paes Almeida Filho. Sei. Ele é um autor Conheço. que... conhece o José Carlos, o J. Carlos? Ele trabalhou aqui na Unicamp há muito tempo. Trabalhou, sim. Ele vai estar conosco, ele vai fechar o conversatório. Então, está todo mundo aí convidado novamente. O João já falou. Já falou, João. Falou Fanjul, Edleice, João, Mega, eu vi lá uma Ubiratá. Só não lembrava da ordem. Sim. Não lembrava da ordem. A ordem foi aí. É difícil organizaram um bom evento. Organizaram um bom evento. Obrigado. Obrigado, professor. É uma honra ouvir isso. Imagina. Prazer é meu. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Obrigado, gente. Prazer. E se vemos sexta-feira. Hasta luego. É isso? Hasta luego. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta luego. Cuídese. Chao, chicos. Gracias. Igualmente. Chao. Tchau. Muito gosto. Isso.